Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos ativos do Brasil e do exterior. E no vídeo de hoje vamos fazer um comparativo entre os maiores bancos do país, trazendo aí as informações mais recentes que temos depois da divulgação do resultado do segundo trimestre. E também na esteira aqui, né, de divulgações, por exemplo, essa notícia do Estadão, trazendo que os 4 maiores bancos tiveram resultados 13% melhores esse ano em relação ao ano anterior. Vamos entender um pouco melhor, comparar os bancos entre eles, né, se teve algum banco que teve um resultado um pouco melhor do que os demais ou não, e fazer um grande comparativo. E fique com a gente até o final, certamente o vídeo tem bastante informação e vai trazer aí um pouco mais de detalhes aí para você que pretende acompanhar a evolução das ações de bancos na Bolsa do Brasil. Aqui temos então resumo, né, mostrando aí o porte dos bancos, né, com as informações bem gerais, número de agências, né. Banco do Brasil é de longe aí o banco que tem maior número de agências, né, presente aí no maior número de cidades. Depois temos o Bradesco, Santander, Itaú, né, e o BTG, né, que é um banco aí com um perfil um pouco diferente, né. Em termos de clientes, o Itaú tem o maior número de clientes, são 40 milhões de clientes, quase 30 milhões com o Bradesco, né? Santander 22, Banco do Brasil 20 e BTG 7. Foco em pessoa física, né? Então, o Banco do Brasil com 63%, 50% para o Itaú, 55% Bradesco, 58% Santander e 40% o BTG. E a carteira, a maior carteira é do Itaú, com quase 1 trilhão, né? A carteira do Banco do Brasil na casa de 900 milhões, depois vem Bradesco com 650, 496 para o Santander e o BTG com 100 bilhões de reais. Então, dá uma ideia aí do porte, né, dos bancos, né, e ajuda aí a posicionar cada um deles, né. Além dos 5 maiores bancos, né, vamos trazer aqui uma pequena comparação com esses novos bancos que a gente tem ali, né, o Inter, o C6 e o Nubank. Então, em número de clientes, né, o Nubank aumentou significativamente, né, número de 18 milhões, né, se a gente comparar com a média desses 5 bancos aí de 24 milhões, ele já está chegando bem perto. É interessante observar que o Nubank é quase sua totalidade pessoa física também, né? E aí as carteiras, né, de fato, de crédito, né, são bem pequenas aí desses novos bancos. Então ajuda a ter uma ideia também, né, do que tem por aí, né, dessas novas empresas. Muito se fala especialmente de Nubank, né, mas ainda o porte deles está bem longe aí dos maiores bancos. Vamos trazer então agora os resultados trimestrais, começando aqui pelas linhas, né, de receita. Então tivemos aqui claramente, né, Banco do Brasil e Itaú, né, amarelo Banco do Brasil e azul Itaú. Eles tiveram crescimentos na receita, né? O Itaú cresceu mais do que o Banco do Brasil, né? Então teve um resultado melhor. O Bradesco ele chegou no máximo ali, teve uma ligeira queda de receita, e o Santander lá atrás num ritmo bem menor. E o BTG, né? Inclusive o BTG ainda não divulgou os dados do segundo trimestre de 24, mas vem aí acompanhando os bancos bem de longe. Olhando o lucro operacional dos bancos, né? Então, amarelo aqui, a gente tem o Banco do Brasil, que tem se mantido num patamar elevado desde 2022. O Itaú, ele teve uma queda ali de 21 para 22, mas ele vem crescendo num ritmo bem importante ali, né? Inclusive passando o Banco do Brasil no segundo trimestre de 24, então um resultado bastante interessante. O Bradesco, que apresentou uma queda significativa, né? E assim como também o Santander, né? Eles estão em patamar mais baixo. Olhando o lucro líquido, né? A gente tem aqui Banco do Brasil, né? O mesmo comportamento, né? Um lucro elevado aí desde 2022. O Itaú numa tendência de recuperação, inclusive passando em 2024 o Banco do Brasil. O Bradesco uma queda, né? De patamar.
O Santander numa queda mais forte ainda em 2023 e uma recuperação agora em 2024. Então, olhando esses primeiros dados aqui, a gente já identifica ali um posicionamento bastante forte do Itaú, né? E o Banco do Brasil mantendo um patamar competitivo, né? Apesar de ser um banco estatal, né? Ele está mantendo aí, conseguindo manter um patamar de lucro bastante elevado. Agora vamos trazer aqui nas linhas o lucro por ação das empresas, né? E os proventos pagos a cada ano, né, nos últimos anos, 2020 até 2023. Então a gente vê o Banco do Brasil um patamar bastante elevado de lucro por ação e teve um crescimento ali nos proventos pagos aí nos últimos anos, né? O Itaú, ele também teve um crescimento, né, mas só em 2023 que ele começou a pagar um pouco mais de dividendos. O Bradesco, ele teve uma queda, 2023 ele ainda pagou bons proventos, mas acho que 2024 ele deve equilibrar um pouco melhor essas coisas, né? E o Santander veio diminuindo aí o pagamento de dividendos. O BTG ele veio numa crescente, né? Ele pagou muito pouco em 20, né? E já pagou um valor mais alto em 2023. Agora falando de dividend yield, né? Então a gente leva em conta ali o pagamento e o preço da ação, né? O Banco do Brasil teve uma valorização muito forte da sua ação e com isso acabou aí caindo o dividend yield, mas é um patamar bastante elevado, né? Está falando de 8% de dividend yield em 2023. O Itaú ele fica ali nessa faixa de 4%. O Bradesco, com a queda do preço da ação, o dividend yield foi para 6%. E o Santander aí também nessa faixa aí, entre 5% e 6%. Então, esse é o cenário ali, né? Então, é importante considerar quando a gente olha dividend yield, a gente tem variações de preço de ação também que acabam impactando esse indicador. Trazendo agora rapidamente dois indicadores de bancos, né, o índice de Basileia e o índice de imobilizado, né, índice de Basileia, de maneira geral, né, os bancos estão bastante próximos ali, né, apresentaram queda nesse indicador nos últimos 4 anos, e o índice de imobilizado também não tem uma diferença tão relevante assim entre os bancos. Trazendo agora o valor patrimonial, tivemos um crescimento em todos eles, né? Só o Bradesco, né, que a gente observa ali que está um pouquinho mais baixo em 2024, mas todos eles vêm aí num ritmo de crescimento de patrimônio. Falando agora de preço-lucro, então temos aí um grupo, né, o Banco do Brasil totalmente diferente dos demais, né? Ele está numa relação preço-lucro aí na casa de 5. O Itaú ele apresenta aí uma relação preço-lucro até melhor do que os outros concorrentes, né? E os demais ali ficam nessa casa, ali entre 10 e 15, né? Aqui a gente fez uma simulação rápida aqui de valor intrínseco calculado pela fórmula de Graham e a gente tem aqui o preço dos bancos. Então, amarelo com amarelo, o Banco do Brasil, né, está bem abaixo ali, né? O Itaú ele fica mais próximo, lembrando que a fórmula leva em conta valor patrimonial e lucro por ação, né? Bradesco, né, num patamar aqui bem mais baixo, mas também relativamente próximo. Santander um pouco mais distante, as duas linhas, né? E o BTG ele fica acima aí do seu valor intrínseco. Uma forma aí de trazer aqui a evolução do preço da ação com a evolução do lucro que os bancos têm apresentado, né? Então a gente consegue ver ali que em termos de preço de ação, de fato, né, o Banco do Brasil, por ser estatal, ele tem um preço de ação bem mais descontado em relação aos seus fundamentos. Vamos então para uma tabela, né, comparando aqui os principais dados desses 5 bancos, né, começando pelo dividend yield, Banco do Brasil mais elevado. O Bradesco está com dividend yield elevado, mas por conta da queda do preço da ação. Relação preço-lucro, o Banco do Brasil está em outro patamar, né, bem mais baixo que os demais. Também a relação preço-EBIT e PSR, né? Então, a gente observa ali que todos esses indicadores de preço, o Banco do Brasil ele está muito mais descontado do que os outros bancos. Relação preço-valor patrimonial, aí temos Banco do Brasil, Bradesco e Santander no mesmo patamar. Índice de Basileia, o melhor, o Banco do Brasil com 15,7.
né? Temos os outros bem próximos, Bradesco, BTG Pactual, Itaú, né? Crescimento de receita em 5 anos, temos aqui o BTG, né, aparecendo muito bem, margem EBIT também e margem líquida também. Quando a gente olha o ROI, né, então temos aqui 3 bancos, né, numa faixa bem alta, né, Banco do Brasil, Itaú e BTG. E quando olhamos o retorno em relação aos ativos, né, o BTG ele se sobressai. Então, de maneira geral, preço descontado em relação aos indicadores do Banco do Brasil por causa do risco, né, o fato de ser um estatal, melhores margens, melhores indicadores, né, de rentabilidade, né, o BTG Pactual aparece muito bem, né. Agora, como banco privado, o Itaú, né, ele tem uma combinação também de indicadores bastante interessantes. Temos as projeções das ações, né, então todos eles, né, apresentam aí projeções bastante positivas, Banco do Brasil, Itaú, até o Bradesco, né, Santander e BTG, algumas com uma projeção um pouco mais ampla ali, numa faixa maior, né, e outras com uma faixa mais estreita, como o Bradesco, né. Mas na visão dos analistas das ações, né, todos eles ali estão passando por um momento positivo. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos de cada banco, né? Do lado positivo, a gente tem ali o Banco do Brasil com os melhores indicadores e resultados crescentes, o Itaú, maior porte e melhora significativa dos seus resultados. O Bradesco ele apresentou queda de preço das ações recentemente, o Santander houve uma recuperação de resultado no último trimestre e o BTG ele tem as melhores indicadores e margens, né? Compensação, lado negativo de cada um desses bancos, né? O Banco do Brasil é uma estatal, menor eficiência, né? Então temos um número muito grande de agências em comparação ao número de clientes, né? O Itaú, anos com dividend yield mais baixo recentemente, então foi um banco que não adotou uma estratégia ali de repasse aí de dividendos para o acionista. O Bradesco ele teve queda de resultados nos últimos anos, queda de margens. O Santander teve margens melhores que o Bradesco, né, somente, né, então é um banco também que tem tido aí margens relativamente piores. E o BTG Pactual, né, com pagamentos de dividendos em menor patamar quando comparado com os outros 4 bancos. Então, esses são o principal resumo ali, né, os dados atualizados aí com os últimos resultados desses bancos. Espero que tenham gostado do vídeo. É um vídeo bastante completo, com bastante informação a respeito dos bancos, né? Gostaria de pedir para vocês também, né, caso queiram deixar sugestões, né, de outros comparativos, de outros setores, né? Pode ficar à vontade, deixem nos comentários aqui, que a gente busca aí preparar e trazer os dados atualizados, né, e fazer uma comparação entre as maiores empresas de outros setores também. E se você não for inscrito, fique à vontade para se inscrever em nosso canal.